pontes rolantes, pórticos e semipórticos. Esse aqui é o exemplo de um semipórtico. E talhas. Então, as características de talhas, pórticos e pontes rolantes são máquinas de grande versatilidade, possibilidade de movimento totalmente controlado pelo operador. Máquina apresenta perigos e riscos presentes em locais com prejudicado campo de visão pelo operador que controla os movimentos. E não é só prejudicado porque ele não tem um campo de visão. Muitas vezes peça é grande, o que ele está transportando é grande e ele não tem um campo de visão apropriado. Mas esse não é o maior dos problemas. Um dos grandes problemas que existe nessa máquina é que o operador ele tem que estar atento à carga e ao movimento da carga e ao gancho e às lingas que estão erguendo aquela carga. O operador de uma talha, de um pórtico, de uma ponte rolante, ele tem várias preocupações além daquelas de olhar o que está acontecendo em volta, de olhar os transeuntes ou outros operadores de máquina. Máquina com norma tipo C para segurança de máquinas. Nós temos, essa aqui já é um pouquinho mais simples. Nós temos NBR e normas europeias harmonizadas. São duas. Tá? Riscos abordados equivocadamente por profissionais de segurança de máquinas. Muita gente nem conhece a norma europeia, não conhece a NBR e acaba definindo alguns sistemas de segurança de maneira equivocada. Riscos negligenciados por fabricantes e empresas não especializadas em segurança de máquinas. Normas técnicas aplicáveis, além da NR12, a 12100, 13857, 14120, 13850, 13849, 13854, normas técnicas do tipo C, N12077, parte 2, segurança de talhas e requisitos para saúde e segurança, parte 2, de dispositivos de indicadores de limite. Então, aqui nós temos a segurança em talhas e pontes rolantes. 2024, hein? N14492, parte 2, de 2019. Guinchos e talhas. 8.400, parte 6, saiu em 2025. Fala de equipamentos de elevação e movimentação de carga, regras para projeto. A parte 6 são só regras de segurança. E a BNT NBR 8.400, parte 4, tem uma parte dela lá, que ela fala de equipamentos elétricos, e aí ela vai falar da confiabilidade dos sistemas de segurança. Então, quais são os requisitos para controle de risco? Primeiro, NR12. Então, o que o item 12.5.1 da NR12 diz? Que as zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados, optoeletrônicos, sensores sensíveis à pressão e etc., que resguardem proteção à saúde e integridade física dos trabalhadores. Tem como aplicar isso numa ponte rolante? Tem como separar o operador da máquina? É praticamente impossível. A ponte rolante, às vezes, muitas vezes posiciona a peça, carrega uma máquina. Então você tem que deixar o operador lá próximo. E daí? Como é que faz? Daí que a NR12 traz a solução para isso, que diz no item 12.1.9 que na aplicação desta NR devem considerar as características das máquinas e equipamentos, do processo, a apreciação de riscos e estado da técnica. O seu subitem diz ainda que a adoção no sistema de segurança nas zonas de perigo deve considerar as características técnicas da máquina e do processo de trabalho e as medidas alternativas técnicas existentes, de modo a atingir o nível de segurança necessário. Entende-se por alternativas técnicas existentes as previstas na NR12, bem como as normas técnicas oficiais, nas normas internacionais aplicáveis e, na ausência ou omissão destas, nas normas europeias tipo C harmonizadas. Se eu não tenho uma norma brasileira ou se a norma brasileira não aborda determinadas questões, eu encontro uma alternativa técnica existente nas normas europeias tipo C harmonizadas. Pronto. 8.400 parte 6 diz o seguinte: controles. Todos os controles devem parar o equipamento automaticamente assim que eles forem soltos pelo operador, por meio de sistema de segurança posição 0. Os controles do tipo joystick devem ser dotados de sistema homem-morto, botão de 3 posições, no qual o último é a emergência. Botou ali a segurança na mão do operador. A máquina não funciona sozinha, ela não tem ciclo automático. Tem lá um operador que vai controlar, a segurança está na mão dele. E a ZN, o que diz? A ZN diz a mesma coisa. O hold to run é a chave de ação continuada. E a segunda? A segunda são dispositivos de limitação de movimento. Então, os mecanismos de elevação. Estamos falando aqui da 8.400 parte 6. As chaves de atuação no mecanismo de elevação devem ser restritas às posições superiores e inferiores operacionais por meio de atuação de chaves limites automáticas. E a norma N diz o quê? Diz a mesma coisa. As talhas devem ser equipadas com limitadores de subida e descida, de acordo com a 12077. Opa, olha lá, 14492 falou, a 12077 fala a mesma coisa. Limitador superior, limitador inferior, limitador de afrouxamento do cabo, limitador de movimentos de translação, limitador de espaço de trabalho e dispositivos anticolisão. Tudo isso aqui é exigência da 12077.
mesmo alguns desses tendo sido omitidos na 8.400, eles devem ser aplicados como norma técnica tipo C. 12077, aí tem um ponto importante, ó, isso aqui foi omitido também da 8.400, mas é um requisito de extrema importância. Onde o movimento for provido com um limitador de movimento, após esse limitador de movimento ser atuado, o movimento na direção oposta para uma condição de segurança deve ser possível sem necessidade do reset. Ele diz aqui, ó, a 8.400, que deve ser previsto sistema para evitar sobrecarga do mecanismo de elevação. Que mais que fala 8.400? Não fala nada, só fala isso. Está omitindo aqui muita coisa, né? Aí nós vamos para a EN. Use um limitador de carga, uma célula de carga, 4.3.1. Devem ser providos em todas as pontes rolantes ou talhas, tendo uma capacidade de 1.000 quilos ou mais. Ou seja, 1 tonelada ou mais, temos que utilizar a célula de carga. Exigências operacionais. Quando a carga da talha exceder a capacidade, o limitador de capacidade deve se sobrepor aos controles da talha para prevenir qualquer condição que aumente a sobrecarga. Ele deve agir no sistema de comando da talha. E a N14492 de 2019 diz o quê? A mesma coisa. Capacidade de 1.000 quilos ou mais deve ter célula de carga, o limitador de carga. E o limitador de carga deve operar se sobrepondo ao comando das talhas, como requerido na 12077. Ah, só que ele diz o seguinte também, ó, a 14492 é um pouco mais, ela é um pouco mais detalhada. Esta exigência pode ser tanto por ação direta quanto por ação indireta, ou limitadores de capacidade de ação direta e limitadores de células de carga com ação indireta. Qual que é a diferença de um e de outro? Ação direta é uma célula de carga que você programa a carga maior dela. A ação indireta é o que a gente utiliza nas nossas soluções. É a célula de carga que você faz aquele setup de colocar 10% acima da carga, setou 10% acima da carga, toda vez que chegar lá, a célula de carga vai desligar os comandos de subida. Inclusive, isso que eu acabei de comentar está bem detalhadinho na 14492, como instalar e etc. Dispositivos de translação para talhas, pórticos e pontes rolantes. Então, 5.1.2 da 8.400, parte 6. Diz que todos os movimentos de translação e direção devem possuir chaves limites do tipo fim de curso. Aqui também. Tá, mas quais movimentos de translação? Então vamos lá, a 8.400 ela não é tão detalhada. Tá? Então, se a gente for na 12077, parte 2, ela fala de movimentos de translação e direção e fala dos dispositivos anticolisão, que são tão importantes quanto. E o que são dispositivos anticolisão? São aqueles dispositivos que previnem a colisão entre as travessas das pontes rolantes, entre os pórticos e entre pórticos e pessoas. Tipos de dispositivo que a gente pode utilizar como dispositivo anticolisão. Fins de curso, sensores optoeletrônicos de feixe único podem ser utilizados também. Sensores ultrassônicos é o que o pessoal mais utiliza. Radares pode ser utilizado, enfim. E Guilherme, o que fala com relação à confiabilidade? Bom, a 8.400, parte 4, fala ali que tem que usar 60 a 204, categoria 1 para dispositivos conectados diretamente e categoria 2 para não conectados diretamente. Puxa vida, o que isso significa, né? Que a gente tem uma confusão interpretativa, né? Eu preferi recorrer às ENs. O que a EN fala sobre isso, né? Ela diz que os componentes eletromecânicos, hidráulicos e pneumáticos devem atender ao menos performance level C e categoria 1. Ah, Guilherme, posso usar só categoria 1, desde que ele atenda performance level C. Eu utilizaria ao menos categoria 2. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Então, se a gente for na 13849, se ele fala de um PLC, ele está falando em dois caminhos. S1, F2, P2, o que não faz sentido para nós, porque o S1 a 14153 não diferencia F1, F2, P1 e P2, mas ele toma um caminho aqui de S2, F1, P1. Então, S2, F1, P1 para nós é categoria 2. Categoria 2 e categoria 1 são muito parecidos em termos de performance e em termos de custo. Então, não existe uma correlação direta de categoria e performance level. Porém, nesse caso, performance level C, eu optaria ou usa-se os dispositivos todos com MTTF alto, ou utilizamos os dispositivos de segurança em categoria 2, no mínimo. Exemplos de sistemas de segurança: célula de carga, parada de emergência,
limitadores de movimento, limitadores de subida e descida e etc.